Olá, queridos jovens do seminário! Que satisfação em poder agora ministrar uma aula muito especial para cada um de vocês. Hoje nós estudaremos a aula 57, referente às lições 71 e 72. Ou seja, de Doutrina e Convênio 58, 26 a 29 e 38 a 60. Eu estou muito animado para ministrar essa aula tão especial para vocês. E essa aula é referente ao dia 3 de junho de 2025. Então, como estou pronto, como estou animado para iniciar junto com vocês. Como eu falei para vocês, estudaremos agora a primeira lição, a lição 71. Lembrando que são duas lições. E a lição 71, cujo tema é ocupar-se zelosamente numa boa causa. Estudaremos Doutrina e Convênio 58, 26 a 29. Muitos santos, incluindo o grupo de Collegeville, Nova York, haviam chegado recentemente ao condado de Jackson, Missouri. Eles desejavam ajudar o Salvador a construir Sião, mas não tinham certeza do que fazer. O Senhor explicou que se esperava que eles usassem seu arbítrio para encontrar maneira de ajudar e servir. O objetivo dessa lição é ajudar vocês a entender como seguir o exemplo do Salvador ao fazer o bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena situação, já que estamos falando um pouco sobre fazer o bem, que é o nosso tema principal. Ao ver o idoso sentado na cadeira de rodas, esperando ter a força para atravessar a rua ou uma avenida, qual será a sua reação? Eu tenho aqui 4 momentos que eu gostaria que vocês pudessem ponderar. Um dos momentos, uma das reações seria fazer uma pausa para ver se o Pai Celestial pede que você ajude. O outro, esperar para ver se a pessoa idosa lhe pede ajuda diretamente. Torcer para que alguém lhe diga o que fazer. Ver imediatamente como você pode ajudar o idoso a atravessar a rua. Nós vimos aí 4 situações, 4 tipos de reações. Eu tenho certeza que durante essa aula vocês irão compreender qual será a melhor reação para ajudar esse idoso. Bom, outra coisa também muito importante que nós podemos ver é alguns exemplos, né? Eu gostaria então que vocês pudessem pensar o nome de alguém ou de algum conhecido cuja vida se encaixe nessa frase. Eles andam fazendo bem. Eu vou dar aí 10 segundos para vocês pensarem agora em alguém que se encaixa nessa frase. Eles andam fazendo bem. 10 segundos passa muito rápido. E agora pondere a seguinte pergunta: por que essa frase os lembra da pessoa que escolheram? Por quê? Será que vocês viram algo que muitas pessoas não viram? Em Atos 10, 38, fala um pouco sobre como Salvador agia com as pessoas. E diz o seguinte, acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só, interessante. Essa escritura deixa muito claro que o Salvador, ele andou fazendo o bem. Agora,
o que vocês imaginam? Vamos fazer o seguinte. Imagine como seria se Jesus Cristo tivesse nascido em nossos dias, vivido em seu bairro ou frequentando a sua escola. Agora, o que vocês imaginam fazendo que poderia ser descrito como andar fazendo bem? Seria excepcional o Salvador próximo de nós. E fazendo bem seria perfeito para cada um de nós. Agora, tente imaginar como você poderia se sentir se passasse um sábado com Jesus, andando, fazendo bem todo dia, o dia todo. E agora, como essa experiência poderia influenciar o modo como você escolheria gastar seu tempo, mesmo nos dias em que não estivesse com ele, através do exemplo dele, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a escritura de Doutrina e Convênio 58, 26 a 29. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesses ensinamentos. Pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande. Pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio. Portanto, não recebe recompensa. Em verdade eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Pois neles está o poder e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão sua recompensa. Mas o que nada faz, até que seja mandado, e recebe o mandamento com o coração duvidoso, e guarda-o com indolência, é condenado. Estamos falando agora sobre o livre-arbítrio. Eu achei interessante como nós vimos lá, né? Ocupar-se zelosamente. E ele fala também sobre a oportunidade de servir o Senhor sem ser mandado. Agora, vamos entender um pouco mais sobre esse livre-arbítrio. Olha essa frase. Usar nosso arbítrio para nos tornar. Usar nosso arbítrio para nos tornar. Se tornar quem? Ou seja, mais parecido com Jesus Cristo ou menos parecido com Jesus Cristo. Nós temos duas escolhas. Uma escolha para seguir o Salvador e nos tornar semelhante a Ele, e outra escolha, não ser semelhante ao Salvador. Quando nós seguimos o Salvador, nós vivemos os mandamentos. Nós o amamos, nós o respeitamos como nosso mestre. Agora, quando nós começamos a fazer algo de errado, nós não vamos estar parecido com o Salvador. Nós vamos estar se afastando do Salvador. Frequentemente usado no contexto, né, conceito do Evangelho para descrever a dedicação e o empenho em servir ao Senhor e aos outros. É o que significa ocupar-se zelosamente. Significa também estar ativamente envolvido em boas obras, cumprindo deveres e responsabilidades com entusiasmo e diligência. E agora que aprendemos um pouco sobre o significado de ocupar zelosamente, o que significa ocupar-se zelosamente ou buscar ativamente fazer o bem? Por que devemos evitar ser compelidos ou forçados a fazer o bem?
Percebem que temos duas maneiras de servir ao Senhor. A primeira maneira é uma maneira que vamos estar fazendo de coração. Vocês vão ter oportunidade, queridos jovens, de ter chamados na igreja, ter responsabilidade na igreja. E vocês vão poder servir de todo o coração, poder, mente e força. Porém, se eu faço algo, se eu sirvo algo forçado, eu não estou fazendo da melhor forma possível. Então eu convido você a ponderar. Será que o que eu estou fazendo hoje está agradando ao Senhor? Ou melhor, eu estou indo para a igreja todo domingo. Será que eu estou me ocupando zelosamente? Ou eu estou sendo forçado a ir para a igreja para fazer o bem? Gostaria de compartilhar com vocês esse pequeno vídeo da viúva de Naim. Esse vídeo ele retrata o Salvador percebendo uma mãe em luto, e o Salvador escolhe fazer uma pausa, confortá-la e curá-la. Olha só, 3 coisas o Salvador escolheu fazer. Ele fez uma pausa, ele confortou a viúva de Naim e ele curou o seu filho. Então vamos assistir esse vídeo. Eu gostaria que vocês pudessem ponderar e abrir o coração de vocês. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Que história maravilhosa! Essa é uma experiência do Salvador, onde ele deixa de fazer tudo. Ele estava caminhando. Ele para dar atenção àquela viúva. Então, como muito me toca quando o Salvador conforta aquela viúva. E agora vamos para a nossa nossa primeira pergunta, que vocês vão poder compartilhar. Só lembrando, na descrição existe um link que é um formulário. E vocês vão preencher esse formulário
com as perguntas e as respostas. Lembrando que essa aula vai ter 3 perguntas. E essa vai ser a primeira pergunta. Então, qual é a minha dica? Qual é a dica que eu gostaria de passar para vocês? Primeiro, vocês pegam o WhatsApp de vocês, certo? Escreva a pergunta, pausa a pergunta, pausa esse vídeo onde está a pergunta, escreva a pergunta e responda no próprio WhatsApp. Depois, continua assistindo a aula. E quando tiver a segunda pergunta, faça a mesma coisa. Dá uma pausa, escreva a pergunta e responda. E depois, na terceira e última pergunta, você faz a mesma coisa. Depois disso, você entra lá no formulário e coloca as perguntas e as respostas que vocês fizeram. E envia o formulário para nós. E é somente assim que a aula vai ser validada, certo? Ou seja, a recuperação vai ser validada. Lembrando que vocês precisam também do e-mail do professor de vocês, tá? Porque se o professor de vocês não receberem esta aula, eles não têm como colocar frequência para vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Por que você acha que nossos motivos para fazer o bem são importantes? Nós estudamos muito sobre isso, né? Então pense sobre isso. Por que vocês acham que nossos motivos para fazer o bem são importantes? Então, pense em várias maneiras pelas quais cada pessoa poderia usar seu arbítrio para se envolver em uma boa causa. Eu vou dar aí 5 exemplos de jovens, que são esses jovens, né, maravilhosos, e gostaria que vocês pudessem ponderar cada um deles, né, como vocês poderiam ajudar. Eu vou fazer umas pausas e aí vocês vão ponderar, ok? Vamos então à primeira situação. O professor da escola dominical de En é uma ótima pessoa, mas não é um professor experiente. Muitos de seus colegas parecem ter perdido o interesse e não tentam mais se envolver nas lições. Né? Como você poderia ajudar esse jovem chamado En? Vou deixar aí uma pausa. Vamos ver agora o segundo exemplo. Juliette foi recentemente designada para ministrar a uma família que nunca conheceu. Ela não sabe ao certo por onde começar. Bom, como vocês poderiam ajudar a Juliette? Pense, pondere e responda. Vocês podem responder até nos comentários aqui no próprio YouTube. Bacana para vocês interagirem também. Terceiro exemplo. Jasmine percebe que sua mãe tem parecido mais cansada do que o normal recentemente. Como você poderia ajudar a Jasmine? Né? O que você poderia falar para ela? Pense, pondere e responda. Então, a quarta maneira que vocês podem ajudar alguém é a Cláudia. Por exemplo, a Cláudia se deparou com algumas postagens cruéis sobre outro aluno nas mídias sociais. Então, como você pode ajudar a Cláudia? Pondere. Quinta e última maneira é o seguinte. Jared tem uma tarde completamente livre de afazeres e compromissos. Então, como você pode ajudar Jared a realmente se ocupar zelosamente? Temos aí várias maneiras. E eu tenho certeza que vocês irão encontrar essas maneiras. Então, queridos jovens, essa foi a primeira parte da aula, que foi a lição 71. E agora nós vamos entrar na lição 72.
Aquele que se arrependeu é perdoado. Mesmo os discípulos mais fiéis de Jesus Cristo precisam de arrependimento e perdão. Em Doutrina e Convênio 58, Jesus Cristo convidou vários líderes de sua igreja a se arrependerem e prometeu perdoar seus pecados se eles obedecerem. Esta lição tem o propósito de ajudar vocês a ter esperança de que o Salvador perdoa aqueles que se arrependem de seus pecados. Eu gostaria agora de fazer outro estudo de caso com vocês. Vamos imaginar agora um amigo de vocês. Esse seria o seu amigo. Vamos imaginar um nome para esse amigo. Vamos imaginar aonde nós conhecemos esse amigo. Se é na escola, se é na igreja, se é no trabalho. Vamos imaginar onde nós conhecemos esse amigo. Já? Já ponderaram? E agora, seu amigo disse que caiu de um penhasco na noite passada. Ele sente muita dor quando respira e acha que seu braço está quebrado. Ele decidiu não consultar o médico porque está preocupado que o médico e outros fiquem desapontados se descobrirem que ele escolheu se aproximar daquele penhasco perigoso. Então, ele planeja manter a doce em segredo, esperando que tudo se cure adequadamente com o tempo. Agora, como se sente a respeito do plano de seu amigo? Será que está certo o que ele está fazendo? De esconder para as pessoas essa dor física? Agora, por que vocês concordam ou discordam com o amigo de vocês? Uma outra situação é um outro amigo. E esse seu amigo diz que cometeu um pecado grave. Em vez de seguir o ensinamento do Salvador sobre o arrependimento, ele decidiu esconder seu pecado e esperar que as coisas melhorem com o tempo. Então, agora vamos para a segunda pergunta. Que conselho você daria a seu amigo? Lembrando que são 3 perguntas e essa é a segunda pergunta. Bom, agora vamos entrar um pouco mais sobre o arrependimento. O Salvador ele ensina sobre o arrependimento. Em 1831, Joseph Smith e outros elders viajaram para o Missouri, onde o Senhor ordenou que alguns permanecessem e construíssem a cidade de Sião. Como parte da instrução do Senhor, ele aconselhou alguns deles a se arrependerem de seus erros. Vamos agora ver Doutrina e Convênio 58, versículo 60. E que seja tirado de Ziba, Peterson, o que foi conferido, e que ele permaneça como membro da igreja e trabalhe com as próprias mãos juntamente com os irmãos, até que seja suficientemente castigado por todos os seus pecados, pois ele não os confessa e pensa escondê-los. Então, que mal entendidos você acha que Ziba pode ter tido sobre Deus ou sobre o arrependimento que o levariam a esconder seus pecados? Com qual desses mal entendidos você acha que as pessoas ainda têm dificuldades hoje? Isso é muito comum, queridos jovens, de esconder seus próprios pecados. E ainda falando sobre o arrependimento, nós podemos ter perguntas, preocupações e respostas. Porém, nós precisamos orar para que tudo isso possa passar. Precisamos confessar. Precisamos pedir perdão do Senhor. E eu não vou estar aqui ensinando para vocês o passo a passo do arrependimento, mas sim a importância de nos arrependermos.
nos versículos 42 e 43, diz o seguinte: Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor deles, não mais me lembro. Desta maneira saberei se o homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Então, o que o Senhor ensina sobre o arrependimento? Primeiro, ele fala que se nos arrependermos de nossos pecados, o Senhor nos perdoará. Também, ele nos ensina, para nos arrependermos, o Senhor exige que confessemos e abandonemos nossos pecados. Agora vamos ver aqui outros 4 exemplos. Pense em uma pessoa que possa estar preocupada em não ser perdoada. Prepare uma resposta para ajudar essa pessoa. Tem 4 tipos de respostas que vocês vão poder ajudar. Vamos com a primeira. E nisso vocês vão poder ajudar através das Escrituras. Ajude a Maria a procurar nas Escrituras algumas passagens que contenham as promessas do Senhor àqueles que se arrependem ou alguns relatos que mostrem sua disposição de perdoar. Acabamos de ler agora uma escritura sobre isso. Também pense. Agora, um outro momento que vocês podem também ajudar é as evidências pessoais. Ajude o Alex a pensar em exemplos em que ele testemunhou a disposição do Salvador de perdoar e ajudar alguém a mudar. Mais uma pausa. O próximo está no livreto Força dos Jovens. Ajude a Verônica a procurar verdades sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo, que nos dê esperança na sessão Jesus Cristo vai ajudar você em Força dos Jovens, um guia para fazer escolhas. Mais uma pausa. E por fim, referente aos profetas atuais. Ajude o Paulo a procurar por declaração de líderes atuais da igreja, que nos ajudem a entender a natureza de Jesus Cristo em perdoar. Na conferência, por exemplo, tem muitas declarações que irão nos ensinar a entender mais sobre essa natureza de Jesus Cristo em perdoar. O Elder Uchtdorf diz o seguinte: Meus queridos jovens amigos, se o Salvador estivesse aqui agora, o que ele diria a vocês? Vocês podem se lembrar dos erros que cometeram, das vezes em que cederam à tentação, das coisas que gostariam de não ter feito, ou das coisas que gostariam de ter feito melhor. O Salvador perceberia isso, e creio que ele lhes asseguraria com palavras que ele disse nas Escrituras. Então aí temos 4 Escrituras, e ele diz o seguinte: não temas. Lucas 5:10. Não duvideis. Doutrina e Convênios 6:36. Tende bom ânimo. Mateus 14:27. Não se turbe o vosso coração. João 14:1 e 27. Não acho que ele daria desculpas para os erros que vocês cometem. Ele não os minimizaria. Não. Ele lhes pediria que vocês se arrependessem, que deixassem seus pecados para trás, que mudassem para que ele lhes perdoasse. Ele os lembraria de que, há 2000 anos, ele tomou sobre esses pecados para que vocês pudessem se arrepender. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: e isso faz parte do plano de felicidade que nos foi dado como uma dádiva de nosso amoroso Pai Celestial. Que bênção! Cristo, ele sofreu nossos pecados, por nossos pecados, para que não pudéssemos sofrer.
Então, por isso, queridos jovens, nós precisamos perdoar, precisamos nos arrepender, para que possamos buscar esse perdão do Salvador. Eu gostaria então de compartilhar com vocês um vídeo que mostra um pouco sobre o Salvador que quer perdoar, a história de um homem. E aí, não vou dar spoiler não. Vamos assistir. Fui preso por ter cometido 2 assaltos, ambos para custear meu vício com a heroína. Passei 5 anos no sistema penal do estado do Arizona. Poucos dias após ter sido solto, voltei a beber e a fumar maconha. E logo me envolvi em problemas e me mandaram de volta para a prisão. E para mim foi importante entender para onde estava indo e o que estava fazendo com minha vida. Comecei a acreditar que Deus estava tentando me ajudar. Tive sentimentos inconfundíveis, como se Deus estivesse me ajudando. Mas não conseguia entender por quê. Finalmente caí de joelhos e pela primeira vez orei com real intento, em talvez 11 ou 12 anos. Eu disse: Deus, acredito que estás presente e que estás tentando me ajudar. O que não entendo é por quê. Por que deseja me ajudar? Sou condenado, sou viciado, sou alcoólatra e nunca tentei segui-lo. Por que deseja me ajudar? Recebi uma resposta a essa oração. Tive um sentimento aqui e palavras que realmente ouvi. Mark, é porque eu o amo. Quando estava na BYU, namorei com esta garota por 5 ou 6 meses. E no dia que pedi em casamento, ela decidiu romper o nosso namoro. Tive uma consulta no dentista naquela semana. Fiz um tratamento de canal. O dentista me deu uma receita para analgésicos. Imediatamente ouvi um sino soar em minha cabeça. Antes mesmo de renovar a minha receita, eu a havia adulterado. Tomei de 4 a 6 comprimidos por vez. Não só tive uma recaída, como acabei vivendo nas ruas. E entrando no pior vício que jamais tive. Acabei me envolvendo em um assalto. Entrei e disse ao vendedor: só quero o seu dinheiro, não vou machucá-lo. Fiquei com a mão dentro do bolso e fui embora. Escondi nos arbustos, vendo os carros de polícia passarem. Me conscientizei que era um verdadeiro impostor, uma fraude, um hipócrita. Lembrei a reação daquele homem e aquele olhar de pavor em seus olhos. Como pude fazer isso a outro ser humano? Senti-me como se fosse o maior fracasso do mundo, pois Deus já havia salvo minha vida e desperdicei minha chance. Destravei lentamente a arma e liberei a bala no tambor. De repente, o mundo inteiro ficou em silêncio. As sirenes, os carros, tudo ao redor ficou totalmente em silêncio. E pude ouvir claramente: ainda estou aqui. Disse: como é possível, depois de tudo que fiz, depois de tudo que fez por mim, como pode ser? Eu sabia de quem era a voz. Sabia que era real. Por fim, deixei os arbustos e caminhei em direção aos policiais na rua. Aproximei e disse-lhes: sou quem vocês procuram. Acabei passando 9 anos na prisão. Mas 9 anos foi um preço pequeno que paguei para ter minha vida de volta. Porque encontrei um Deus amoroso que esteve sempre comigo ao longo do caminho. E quando achei que ele não estava mais comigo, foi somente porque eu não o procurava. Saí da prisão há aproximadamente 16 anos. Conheci uma mulher. Estamos prestes a comemorar nosso 15º aniversário de casamento. E nosso filho, a quem demos o nome de Amon, nasceu na manhã de Natal, 7 anos atrás.
O Senhor sabe o que enfrentamos, que todos pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus muitas e muitas vezes. Ele conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que são tentados. Ele nos ensina a orar sempre para não entrarmos em tentação. Foi-nos dito para clamar a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Ele ordena que nos arrependamos e perdoemos. E embora o arrependimento não seja fácil, ao esforçar-nos de todo o coração para obedecer a seu evangelho, Ele nos faz esta promessa. Em verdade eu vos digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Não vos expulsarei totalmente. E no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. O Salvador quer perdoar. Queridos jovens, o Senhor está disposto a perdoar. Só precisamos abrir nossos corações. Precisamos estar dispostos a nos achegarmos a Ele. Porque Ele está pronto para nos ajudar. Bom, podemos até perguntar assim, como sabemos que o Senhor nos perdoou? Eu gostaria de passar o outro vídeo, onde o Elder Endes explica para nós, de uma forma tão clara, como nós podemos saber que o Senhor nos perdoou. Preste muita atenção nesse vídeo. Uma das coisas que todos nos perguntamos é: será que fui perdoado? Como sabemos que o Senhor verdadeiramente nos perdoou? Às vezes, só temos que seguir em frente e com o tempo sentimos a paz e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Outras vezes, nós nos lembramos do que fizemos, mas de maneira tranquila, e já não sofremos mais como sofríamos antes. Na época em que o livro foi para a editora, lembrei-me de uma experiência em comum de um dos meus irmãos das autoridades gerais. O nome dele era Elder Robert E. Wells. Nunca ouvi falar sobre essa história. E embora tenha feito muitos discursos na conferência, ele nunca falou sobre isso. Quando era um jovem com uns 30 anos e banqueiro na América do Sul, ele passou por uma dificuldade. Ele era um aventureiro e tinha um avião. Certa vez, ele e a esposa voltavam do Uruguai para Assunção, Paraguai, cada um pilotando seu avião. Infelizmente, enfrentaram um clima ruim. De repente, ele perdeu o contato com a esposa e o avião dela caiu. Ela e mais 2 amigos queridos morreram. Ele tinha 3 filhos pequenos em casa. A dor da culpa não o deixava. Ele se perguntava se tinha preparado o avião o suficiente, se tinha ensinado bem sua esposa como usar os instrumentos. Sentia-se imensamente culpado por tudo o que aconteceu. E foi assim por mais de um ano. Ele me contou. Certa noite, depois de um ano aproximadamente, enquanto estava de joelhos orando, um milagre aconteceu. Enquanto orava e suplicava ao Pai Celestial, senti como se o Salvador estivesse ao meu lado. Ouvi uma voz audível falando estas palavras: Robert, meu sacrifício expiatório pagou por seus pecados e erros. Sua esposa o perdoou. Seus amigos o perdoaram. Eu aliviarei seu fardo. Sirva-me. Sirva a sua família. Sirva em sua empresa. E tudo vai ficar bem com você. Desde aquele momento, o fardo da dor foi incrivelmente retirado de mim. Fui resgatado. Esse poder do perdão existe. É real. Não é algo inventado no coração ou na mente. Ele vem de fora de nós. Graças ao poder da expiação de Jesus Cristo
e ao amor e cuidado que Ele tem por cada um de nós. Deus ama cada um de nós, queridos jovens. E nós temos a oportunidade de receber o perdão do Salvador. Os bispos, presidentes de estacas, eles têm essa autoridade, porque eles são juízes de Israel aqui na terra. Se vocês estão passando por algum desafio, converse com eles. Abra um coração para eles. E eu tenho certeza que eles irão ajudar vocês a cada vez mais livrar desses sentimentos de culpa. E também vocês vão poder ter a certeza que o Senhor perdoou o pecado de vocês. Queridos amigos, vamos agora para a nossa terceira pergunta. Como posso saber que fui perdoado depois de me arrepender sinceramente? Como posso saber que fui perdoado depois de me arrepender sinceramente? Então vamos lá. Lembra que aqui na descrição desse vídeo tem um link. É um formulário. E é nesse formulário que vocês vão preencher e colocar as 3 perguntas e responder essas 3 perguntas. Lembrando que no decorrer da aula de hoje, eu falei para vocês as 3 perguntas. Por que você acha que nossos motivos para fazer o bem são importantes? Que conselho você daria a seu amigo? Lembra daquela experiência que foi contada do seu segundo amigo? Terceiro, como posso saber que fui perdoado depois de me arrepender sinceramente? Então dá uma pausa, reescreva as perguntas e reescreva as respostas no formulário. Então, meus amigos, quero finalizar esta aula com meu testemunho de que eu sei que Deus, Ele nos ama. Ele sabe quem somos. E muito mais, Ele sabe de cada um de vocês. Ele conhece o seu coração, mas Ele nos conhece muito. E é por isso que Ele nos ama. Por isso que Ele foi no jardim do Getsemane e pagou por nossos pecados. Foi por ali, por amor que Ele fez isso. Um grande abraço. E eu testifico que Cristo vive e Ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém.